Olá, seja bem-vindo à sua TV Câmara. É sempre um prazer estar em sua companhia. A partir de agora você acompanha mais um Questão de Ordem, o espaço reservado para as comissões permanentes desta Casa de Leis e também a Comissão Especial de Vereadores e as comissões especiais de inquérito. Hoje, Comissão de Educação e Cultura. A presidente da comissão é a vereadora Érica Versosa. Érica está à frente desta comissão permanente na Casa de Leis. Participando também deste programa, o maestro Roberto Farias, ele que é um dos precursores da cultura musical na nossa cidade e também está à frente da Banda Sinfônica de Cubatão, que é um prazer tê-lo conosco, maestro. Sejam bem-vindos, vereadora, seja bem-vindo, maestro. Vereadora. Obrigada. É uma pauta muito importante em tratarmos da cultura, do turismo, porque na verdade está ligado à cultura e o turismo. E é uma pauta interessante para ser abordada, já que estamos passando por algumas situações, né, com os nossos corpos estáveis na nossa cidade. Maestro. Boa tarde, é um prazer estar no Questão de Ordem e ao lado da vereadora Érica. Eu só gostaria de fazer uma correção, que eu não sou o maestro da Banda Sinfônica de Cubatão, e sim o coordenador dos grupos artísticos de Cubatão, que reúne todos os grupos artísticos oficiais da cidade. Perdão, maestro, mas já esteve como maestro da banda em alguns momentos? Sim, eu fui o fundador e o idealizador da banda musical Afonso Schmidt, há 48 anos atrás, em 1970, aqui do lado no Colégio Afonso Schmidt. E estava à frente da banda quando da sua oficialização em 1977, através da Lei 1102, de 20 de setembro de 77. E permaneci até quase o início dos anos 90, quando eu realmente fui me dedicar a uma carreira internacional e também coincidindo com a criação da Banda Sinfônica do Estado de São Paulo, que foi um projeto de profissionalização apresentado por mim à Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo e permaneci lá durante 10 anos. E nesse período eu iniciei uma carreira internacional, retornando à cidade em 2005 na condição de coordenador dos grupos artísticos de Cubatão. Eu não tinha conhecimento que, na verdade, a banda de Cubatão ela começou como Afonso Schmidt. Sim, Banda Musical Afonso Schmidt. Banda Afonso Schmidt. E de então ela se transformou. Sim, porque muito embora tivesse tido início no Colégio Afonso Schmidt, ela desempenhava um papel de banda municipal. Era a banda municipal de Cubatão? Sim. Ela atendia? Atendia, porque ela estava presente em todas as solenidades, né, cívicas e sociais do município. Inclusive tem um marco histórico aí, que a primeira apresentação da Banda Musical Afonso Schmidt foi em 30 de maio de 1970, no lançamento da campanha Eu Ajudei a Construir o Hospital de Cubatão. Ah, a nossa antiga Santa Casa de Cubatão. Né? Exatamente. Maestro, é errôneo dizer que foi o primeiro a atividade artística da cidade? Era o primeiro corpo artístico de Cubatão, sim, a banda? Sim, oficialmente sim. Porque de música, o que nós tínhamos na cidade? Nós tínhamos o Conservatório Municipal. Não é? Já existia o conservatório? Já existia, que é da década de 60. E, se não me engano, 1963, se não me falha a memória. Só que o conservatório, ele se restringia em quantidade, não em qualidade, aos cursos de piano, violão, acordeon, que foi muito forte muito forte naquela época, e anos mais tarde incorporou o balé. Mas até então não tinha instrumentos de sopro e percussão. Então, com o advento da Lei 1102 de 1977, e agora como Banda Musical de Cubatão, né, sendo um grupo artístico, o primeiro grupo artístico
né, cubatense, instituído pelo poder público, o conservatório passou a ter os cursos de instrumentos de sopro e percussão, e inclusive introduzindo uma disciplina que fazia parte do currículo, mas não podia ser desenvolvida plenamente, que era a prática de orquestra. Então, eu passei a dirigir essa classe de prática de orquestra, dando possibilidade, sobretudo aos pianistas, né, como os pianistas do curso técnico poderiam fazer prática de orquestra sem ter orquestra. Então, o que nós fazíamos? Nós usávamos o piano, os pianistas, fazendo a redução das cordas da orquestra, e introduzíamos os sopros e percussão. E fizemos várias apresentações aqui no Bloco Cultural, né? E essa consciência da música sinfônica, a partir daí, começou a ser desenvolvida. Eu vou até aproveitar esse momento que a gente tem a possibilidade de estar relatando a história aqui, né? A construção da história da cidade, essa oportunidade. E isso começou em 1970. O senhor já estava à frente da banda do Afonso Schmidt. Sim. Esse amor pela música já veio há um bom tempo. Era um garoto assim de 15 anos, né? 15 anos? Então imagine, se me permite colocar, qual o crédito que alguém daria em plena ditadura militar, ou vamos eliminar ditadura, o regime militar no nosso país, né? Quem é que daria crédito a um garoto de 15 anos que entra na sala do diretor, descobre uns instrumentos na sala do laboratório, no Afonso Schmidt, e diz: eu quero formar uma banda. Um aluno do Afonso Schmidt, aos 15 anos, aos 15 anos. Uma banda do Afonso Schmidt. É meu conhecido, Roberto Farias. Estudante da escola, né? Eu devia estar na 4ª série ginasial, por aí, né? O antigo de ginasial, né? E o conselho se reuniu, né, olhou com uma certa desconfiança, e uma figura que foi determinante a isso, que fazia parte do conselho da escola, né, da chamada Associação de Pais e Mestres, o comendador Celso Grandes do Amaral. Então ele já me conhecia porque eu trabalhava, eu era chefe de departamento pessoal no Delta Contabilidade do Djalma Belentani. Aos 15 anos de idade? Sim, mas eu já era chefe desde os 13. Desde os 13. Né? E conhecia muitos comerciantes da cidade, e o Celso Grandes do Amaral tinha uma farmácia ali onde é a papelaria Cedro, né? Em frente ao antigo Peralta. E ele já me conhecia dessa relação com o escritório de contabilidade, e ele olhou para as pessoas do conselho e disse: vamos dar um voto de confiança a esse garoto é bom. E começamos, né, e eu disse, mais ou menos 1 mês, 2 meses, eu colocaria uma banda tocando. E a nossa estreia foi no Hospital de Cubatão, né, na campanha. Eu ajudei a construir o Hospital de Cubatão. Nossa, e desde então, o senhor e a banda e a música em Cubatão criaram esse laço tão forte e essa continuidade. Sim, e é importante ressaltar o papel do Conservatório Municipal também, que os cursos técnicos tinham algumas disciplinas complementares, né? E já na década de 70 surgiram alguns grupos, né, que hoje, né, se transformaram em grandes referências nacionais e internacionais, que foi o Grupo Rinascita, com o maestro Rodrigo Tavares, saudosa memória, e o Coral Zanzalá, que surgiu como Madrigal Zanzalá, e que era a nata do conservatório. Eram os alunos do curso técnico, como Carlos Toledo, Marilda Canelas, Maria Vitória, né, Fernanda Tavares, e muita gente está aí ainda atuando nos Marilda também. Marilda tem o seu lado de coral, então? Sim, ela foi professora do conservatório, pianista e tudo, né? Olha que maravilha. Então, tem toda essa história. Então, com a banda
criou-se essa motivação do surgimento de grupos artísticos oficiais, né? O grupo Rinascita iniciando suas atividades no conservatório. Os Zanzalá também foram, tal como a banda musical de Cubatão, que já era um grupo oficial, né, ganharam esse status de grupo artístico oficial, né, instituído por lei e tal. Depois tivemos o surgimento da Banda Marcial de Cubatão, que começou com a antiga fanfarra municipal com o maestro Alexandre Felipe Gomes. Então, a banda marcial. Exatamente. E na banda marcial, na banda musical de Cubatão, nós tínhamos a linha de frente, que já vinha do Afonso Schmidt com a professora Silvia. Lá com a Silvia no Afonso Schmidt. Exatamente. E a Silvia foi a inventora da linha de frente no Brasil. Sério? Porque antigamente, o que nós víamos? Nós víamos porta-bandeiras, né? As meninas, aquele pelotão que simplesmente carregava bandeiras. E importante ressaltar que nos concursos, né, que a banda já participava desde a década de 70, o primeiro concurso foi em 1971, um ano de existência, ficando em 7º lugar nacional, concorrendo com 104 bandas. Com um ano de existência? Isso, com 104 bandas de todo o país. Imagina que os uniformes foram assim, uma loucura. Como é que nós fizemos esses uniformes? Com a arrecadação dos pais, dos meninos, a gente fez rifa, né? Um monte de coisa. E a gente conseguiu um alfaiate aqui em Cubatão, que tinha na Miguel Couto. E quando reunimos o dinheiro, fomos lá, né? E já tínhamos dado um jeito de comprar o tecido. E ele, né, fabricando sozinho os uniformes, né? E tinha um dos integrantes, tinha uma poupança. Ele morava na Light, com licença. Morador da Light e já tinha um dinheirinho guardado na poupança. Quem morava na Light era, né, era a elite cubatense, né? O Messias, né? Obrigado, Messias. E o Messias falou assim, maestro, vamos conversar. Eu falei, Messias, eu acho que a gente não vai para o concurso. Não, a gente tem que ir para esse concurso. Mas como é que nós vamos pagar os uniformes? A gente não ia ter a cara de pau, chegar no alfaiate, né, pedir os uniformes e não pagá-los. Pendurar. O Messias fala assim, eu vou bater um papo com meu pai. Se meu pai autorizar, eu tenho um dinheiro na poupança, né, eu empresto esse dinheiro. Ele sacou, assim, limpou a poupança. E fomos lá, no sábado, o concurso era no domingo, fomos lá e pagamos o alfaiate. Pagamos o alfaiate, retiramos e foi uma festa, chegamos aí, os músicos aí esperando, né? Nessa época tinha o Manuel Ferreira, né? O português, o Ismael Marques, né? Que eram dessa época, né? Milton Cabral da Silva, José Bonifácio Ribeiro, essa turminha fraca, né? Aí todo mundo esperando, né? Porque a banda vai. Tudo. Bem, aí surgiu a interrogação. E o ônibus para nós irmos para São Paulo? Porque nós havíamos pedido à Câmara Municipal, né? Que sempre nos atendia, e houve um desencontro aí, não foi possível a Câmara contratar um ônibus, né? Para nos servir. Né? A Câmara sempre esteve ao nosso lado. Aí tivemos uma brilhante ideia. Voltamos ao alfaiate e pedimos o dinheiro de volta. Fomos a uma garagem em São Vicente, né? Fomos à garagem, arrumamos uma carona, acho que o pessoal foi até de moto, o Messias foi de moto lá. E fomos na garagem, contratamos um ônibus do motorista que estava de plantão, a gente não sabia nem quem era. Alguém deu a letra, né? E fomos para São Paulo. Fomos para São Paulo, no Vale do Anhangabaú. Imagina, os meninos que nunca tinham ido a São Paulo, sabe? Assim, meio desajeitados, né? No uniforme novo, cheirando a novinho, né? E fomos... E
levantamos o 7º lugar. Entre 104 bandas. 104. Mas imagina o impacto que causou quando era um concurso promovido pela Rádio e TV Record. Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras. Campeonato Nacional. Nacional de Bandas e Fanfarras com o Durval de Souza. Essa figurinha. Era realmente algo... Durval de Souza, né? Um grande incentivador. E fomos lá. Imagina como é que os locutores receberam, né? Vem aí a banda musical Afonso Schmidt, de Cubatão. Aí o colega, Cubatão? Sim, Cubatão. A cidade mais poluída do mundo? Essa mesmo. Mas não é lá que as crianças nascem sem cérebro? Exatamente, é lá mesmo. Imagina nós entrarmos, né, no Vale do Angabaú, né, com toda essa sonora, assim, né, com essa recepção, né? Tudo jogando Mas eu contra. disse, vocês são de ouro, meninos. Esses meninos entraram lá e Deixaram um recado. deixaram. Eu vou interromper esse momento agora e nós vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco estamos de volta com Questão de Ordem. Estamos de volta no segundo bloco do Questão de Ordem, recebendo a vereadora Érica Versosa, que é presidente da Comissão Permanente de Educação e Cultura. Estamos recebendo também o maestro Roberto Farias, está conosco aqui, que no primeiro bloco já nos abrilhantou, né? Eu mesmo fiquei muito satisfeito em ter conhecimento de como surgiu o primeiro corpo estável em Cubatão, corpo artístico, né? Vereadora, realmente foi uma aula de história, né? Com certeza, foi uma aula de história, é um prazer imenso, né, ficar sabendo, porque muitos já sabem, alguns não, que o meu marido tocou 25 anos, né, na banda sinfônica. Professor Alexandre Nunes. Alexandre Nunes. E quando eu conheci, a primeira coisa que ele me apresentou foi a banda sinfônica. Não conheceu ele através da banda, conheceu ele Aliás, antes da banda. Conheci através dele tocando, mas não na banda. Na banda. Era um grupo que o pastor Carlos da igreja de Cubatão, na Assembleia de Cubatão, tinha um grupo musical e ele tocava junto e foi quando nós nos conhecemos lá em Ribeirão Pires, era uma festa e eu arranhava no sax alto, né? Arranhava um pouquinho. Então nós nos conhecemos assim. Então a gente tem uma ligação musicista, mas o que é interessante é que enquanto ele fez parte da banda sinfônica por 25 anos e principalmente no começo, né, conheci ele em 89, 90, nos anos 90, eu ia a todos os eventos, todas as viagens que a banda sinfônica fazia final de semana. Naquela época, família, alguns amigos podiam acompanhar, então eu estava sempre presente, porque para mim era um prazer ver tudo aquilo. Claro que incluindo o coral, que é fenomenal, vozes maravilhosas, né? Tem o Renascita, que é tombado, lindo, lindo, você remete a séculos passados, né, quando está ouvindo o Renascita. Então, nós temos histórias fenomenais na nossa cidade, no meio da arte, que é marcante. Cubatão, a gente explorou pouco. Hoje eu percebo que houve pouca exploração em tudo isso que nós temos. Porque as pessoas ainda continuam lembrando que Cubatão é uma cidade que a criança nascia sem cérebro. Eu nunca conheci ninguém sem cérebro, né? Mas diziam. Diziam, né? Diziam isso. Mas a gente podia ter sido... Ainda tem tempo para mudar muita coisa. A história ela não parou, ela tem ainda continuidade para começar a lembrar de Cubatão nessa parte, música, arte, não é teatro, tudo. Né? Exatamente, uma referência. Porque ainda hoje nos remete à cidade mais polida. Peraí. Nós temos a melhor banda sinfônica do Brasil, né? Tanto Tatuí, né? Campos do Jordão, tantas idas e vindas, né? Agora está retornando até o circuito novamente. Exatamente. Então, nós precisamos sim levantar um pouco mais
para que a gente possa ser conhecido desta forma. Me corrijam, mas a instituição dos grupos artísticos da cidade de Cubatão, ela tem uma função de, lógico, incentivar os artistas, a música, a boa música, mas também tem uma função social. Sim. Né? É atrelado aos corpos artísticos uma função social, não apenas a apresentação, mas a importância de se dar possibilidade às pessoas a desfrutarem e até mesmo exercerem um dom que muitas vezes nem tem conhecimento. Sim, sim. Eu acho que, não sei se a gente terá essa possibilidade de uns 10 programas para contar realmente todas as proezas, né? Você dizendo isso me remete a um episódio que me marcou muito, de que hoje um cubatense, filho da cidade e que hoje é doutor e é titular, docente titular da Universidade do Rio de Janeiro, Unirio. E ele, quando foi fazer um curso de especialização nos Estados Unidos, ao voltar, ele entrou na minha sala na Universidade Livre de Música de São Paulo, onde eu dava classes de regência orquestral. Ele entrou na minha sala, fazia uns 10 anos que não nos víamos. Ele entrou e fechou a porta com a chave. E como não tinha notícias dele há muito tempo, eu falei, ele deve ter surtado, ele vai aprontar alguma aqui. Mas eu não tinha conhecimento de nenhuma alteração, né, emocional dele ou psicológica e tal. Ele olhou para mim e começou a chorar. Ele falou, desculpe, eu estou emocionado. Eu vim aqui lhe agradecer. Eu falei, mas agradecer o quê? De quê? Por tudo que o senhor fez por mim. Eu falei, eu não fiz mais do que eu devia fazer. Ele falou, fez. Porque hoje eu poderia estar morto ou preso. Eu falei, mas por quê? Porque o senhor me tirou das ruas de Cubatão engraxando sapato. E o senhor pensa que as latas de graxa eu comprava? Eu fiquei muitas vezes numa sala, preso numa sala, retido numa sala, no supermercado dos Peraltas, até que meu pai fosse lá me liberar e pagar a lata de graxa que eu havia subtraído. E quando o senhor me convenceu a estudar música, que eu também me desencantei com as ruas, né, de engraxar sapato, de ganhar um dinheirinho, a minha família não gostou muito porque eu deixei de levar o dinheirinho para casa que fazia parte de uma complementação. Imagina que vereadora e Márcio, isso me marcou. Nossa, mãe. Eu falei, por isso vale a pena continuar. Esta é a função social de um projeto dessa envergadura. Nós temos desse da Unirio, eu não vou citar o nome, né? Mas eu vou citar o nome de um doutor também que está na Universidade Federal de Pernambuco, Dr. Valdir Caires de Souza, que morava aqui no Parque Fernando Jorge, naquelas casas que a gente conhecia antigamente como cortiço, né? Aquele corredor com aquelas casas simples, né? Gente muito humilde. E ele nunca conseguiu, no início dos seus estudos musicais, ele nunca conseguiu ter aula em grupo. Ele parecia que trazia consigo um complexo de que era menos do que todos os garotos. E às vezes ele desaparecia, eu ia à casa dele e ele custava me atender, porque a mãe dizia, o Valdir não está. Eu falei, eu sei que ele está, a bicicleta dele está aí. E ele vinha, eu falei, Valdir, o que aconteceu? Ah, não sei, acho que eu não consigo aprender. Eu falei, você consegue. Se você tiver força de vontade, você consegue.
E hoje o Valdir é o doutor Valdir Cares de Souza, titular da cadeira de fagote, que promove encontros internacionais. Fruto desse trabalho social, fruto desse desenvolvimento que é o corpo artístico, os corpos artísticos. Sim, da cidade de muitos Cubatão. outros. Eu já citei, né, nas minhas falas durante as últimas semanas, né, o primeira trompa convidado da Orquestra Sinfônica Nacional do Chile, né, conhecido como Thiago Bilu, era um menino que vinha, atravessava a linha do trem de chinelinho, né, talvez sem tomar o seu café da manhã, sem condições de almoçar, e o professor que dava aula para ele via tudo isso, né, que ele às vezes não tinha muita disposição, né, para soprar o instrumento, trompa, ia à padaria, né, comprar uma coxinha, um café com leite. Ele é a primeira trompa da Orquestra Sinfônica Brasileira e foi convidado pela Orquestra Sinfônica Nacional do Chile para ser a primeira trompa lá, Thiago Bilu. Está no Chile até hoje? Está licenciado. E tem o Marcelo da Silva, que está simplesmente gravando trilhas em Hollywood. Maravilha. Maravilha. Isso é Cubatão, vereadora. Como Né, diz que todos bem nós conhecemos. a vereadora, nós precisamos dar publicidade a isto, mostrar que o projeto tem seus frutos. Além dos espetáculos, tem a condição social e mostra, nos seus melhores, o exemplo a ser seguido. Vereadora, é preciso avançar bastante nessa questão. Dar realmente divulgação, dar publicidade a esse ato, que é realmente que traz muita satisfação e bons exemplos da cidade. Com certeza, eu particularmente estou passada com essas maravilhas que eu acabei de ouvir, porque eu namorei alguém, casei com alguém da banda sinfônica que, graças a Deus, assim, não teve essa necessidade. Então, não tinha esse conhecimento de que algumas pessoas vão por escolhas, Sim. Outras Por a circunstâncias. vida escolhe e traz para Uhum. dentro da situação. Então, a gente precisa realmente, né? E o que é mais importante, né, Márcio e vereadora, enquanto muitas cidades, né, no país pagam anúncios, não é, para que saia alguma notícia sobre a sua cidade, sobre a administração, sobretudo sobre a cultura, né? Eu sou do tempo que usava-se o termo jabaculê. Jabaculê. Tinha que ter grana para poder sair uma notinha. E o que Cubatão, o que os grupos artísticos de Cubatão geram de mídia espontânea, Exatamente. não há uma semana, um final de semana sequer, que os grupos artísticos não estão, né, nas emissoras, né, Sendo notícia afiliadas. de alguma forma. Sim, notícias, e sempre notícias boas, né? Porque a companhia de dança foi a Nova York e ganhou 6 medalhas. Nenhuma companhia de dança do mundo inteiro que participou do Festival Valentina Kozlova ganhou 6 medalhas. A companhia de dança ganhou no ano passado. O Coral Zanzalá, em 2014, participou do grande evento Messias in Concert, que foi a integral do Oratório do Messias de Handel, no Lincoln Center de Nova York, com corais de mais de 40 países. Imagina qual foi o coral que recebeu o elogio da dicção da língua inglesa perfeita, porque o Oratório do Messias, muito embora seja de um compositor alemão, ele foi composto quando o Handel estava na Inglaterra, então é língua inglesa. E o Coral Zanzalá foi lá e deu o recado. Só que tinham 30 cubatenses num grande coro com mais de 40 países, aí você olhava, tinha 13 da Austrália, tinha 10 da Alemanha, tinha 2 da Singapura. Cubatão foi o maior contingente.
Que maravilha. Bom, e tudo isso agora está em vias de sofrer uma grande alteração. Nós tivemos aí mudanças na lei, tivemos a Lei 32 de 2008 criada, né? E com ela a transformação em instituição dos grupos estáveis em Cubatão. Tudo isso vindo de encontro com uma necessidade que acredito que estavam buscando fazer o melhor, buscando ser assertivos. Mas, como toda administração pública é regrada pela transparência, se deu uma condição que vem há muito sendo debatida judicialmente. Nós vamos tratar disso aqui também, que é a extinção da 32 de 2008 e o impacto isso sobre os grupos artísticos, os corpos estáveis, que pode levar à extinção. Vou aproveitar esse momento, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos no segundo bloco, já com a palavra com o maestro falando do que vai acontecer, da repercussão dentro do município, dentro dos corpos estáveis, com a supressão da Lei 32. Estamos no terceiro e último bloco do Questão de Ordem, recebendo a vereadora Érica Versosa, presidente da Comissão Permanente de Educação e Cultura, e também o maestro Roberto Farias, ele que tem uma história de amor com a arte e com a cidade e com os grupos artísticos de Cubatão. No segundo bloco falamos sobre a Lei 32 e a supressão dela, a extinção dessa lei e o que afeta diretamente a esses corpos estáveis, corpos artísticos estáveis de Cubatão, e essa história que o senhor acabou de nos contar, esse relato, né, de cubatenses que através desses grupos conseguiram alcançar aí, atingir altos pontos na sociedade, conseguiram alcançar lugares que poucos conseguem e são uma referência para a nossa sociedade. Maestro, o senhor que ajudou na criação, observando agora esse momento crítico. Sim, antes eu queria pedir permissão para pontuar algumas coisas básicas, não é, até para que os meus pares, né, não se sintam esquecidos. Sim, claro. Não é? Porque já a gente começou falando lá do Afonso Schmidt, da Sílvia, né, que criou esse modelo de linha de frente, que hoje é o corpo coreográfico, né? E com a Banda Musical de Cubatão, né, a linha de frente seguiu com a orientação da Sílvia, e com o advento da Banda Sinfônica de Cubatão, se transformou em companhia de dança. Né, que a gente falou agora há pouco, companhia de dança, né, da Banda Sinfônica de Cubatão, que agora é conhecida como Companhia de Dança de Cubatão. E o modelo criado pela Sílvia foi incorporado pela Banda Marcial, que tem o seu corpo coreográfico nos moldes que a Sílvia criou lá nos anos 70. Né? A linha de frente. A linha de frente. Então, às vezes, inadvertidamente, quando as pessoas falam, né, de fusão de grupos né, e você enxuga aqui, enxuga ali, a gente vê que não é pertinente isso. Por quê? Hoje nós temos uma companhia de dança que tem a sua base na dança do balé clássico e dança contemporânea e que faz um aceno para a representação cênica, para o teatro. E nós temos o corpo coreográfico que vem da linha de frente, da marcialidade, né, com aceno para a dança. Então esse é o diferencial que Cubatão tem, porque não existe um corpo coreográfico, agora já existe, mas que se espelharam em Cubatão, no modelo cubatense criado em Cubatão. Tanto é que nos campeonatos nacionais até 1980, né, e nos concursos de bandas em geral, não havia premiação para a linha de frente, para corpo coreográfico. Mas em 1980, o trabalho da linha de frente da Banda Musical de Cubatão foi tão especial, porque não era simplesmente entrar portando bandeiras, mas fazendo uma coreografia em cima da peça que estava sendo tocada. E em 1980 foi assim o grande salto da Banda Musical de Cubatão, apresentando a abertura Pique Dame de Franz von Suppé. E isso impressionou os jurados de tal forma de que como é que pode
uma linha de frente fazendo movimentos que tem a ver com a música, onde é mais lento, onde é mais rápido e onde corta, um sincronismo, e deram um prêmio especial à linha de frente da Banda Musical de Cubatão. Isso que não existia. E por sua vez também entra a questão dos maestros, porque quem era premiado era a banda que estava se apresentando, estava concorrendo. E um certo maestro de Cubatão, regendo peças complexas, peças sinfônicas, porque a banda de Cubatão que introduziu instrumentos sinfônicos na avenida, como tímpanos, clarone, trompa, oboé, fagote, que as outras bandas não tinham nem no regulamento. E eles tiveram que acrescentar isso. E também não existia premiação para maestro. E os jurados escreveram, não, é a primeira banda que chega com um maestro de verdade aqui, merece um prêmio. E o maestro da Banda Musical de Cubatão ganhou um prêmio especial fora do regulamento. Então, o ano seguinte, tudo isso já estava no regulamento. Ou seja, abriu-se o precedente, criou-se essa situação. A inclusão de certos instrumentos sinfônicos que não faziam parte do regulamento, a premiação da linha de frente, ou seja, o corpo coreográfico, e a premiação para maestro, melhor regente. E agora nós estamos em vias de fato de tudo isso sofrer um duro golpe, através de um processo, de um ADIM, que o Ministério Público está impetrando, já ganhou em segunda instância, houve a decisão para o município, para que se extingua a lei, e com isso corre-se o risco de perder toda esta formatação, toda essa condição social e a lógica artística. Eu peço licença mais uma vez, sim, Márcio, para colocar em exercício a minha fé. Eu não creio nisso. Eu acato a decisão judicial, a extinção da lei, e não a extinção dos grupos artísticos. Eu encaro isso como um momento de transição, um grande desafio que nós vamos ter que enfrentar. E o que é mais importante, existe a boa vontade, tanto do executivo quanto do legislativo, e o apoio maciço da sociedade. Porque a resposta dos grupos artísticos tem sido muito positiva. O ano passado, a vereadora até se reuniu conosco, que havia uma determinação de paralisação por 180 dias dos grupos artísticos. Não é porque o prefeito não queria os grupos artísticos, não havia dinheiro. Os grupos artísticos vinham de atraso de pagamento da ajuda de custo de 4 meses. Como é que você suporta isso? E sabe qual é a boa notícia? Que essa administração honrou. Quando o prefeito Ademário disse lá atrás, da comemoração do Dia da Indústria, né, em maio do ano passado, ele disse: extinção dos grupos artísticos, quem ouvir isso, receba como boato, os grupos artísticos serão mantidos. E ainda mais, essa palavra, ele honrou a sua palavra, tanto ele quanto a sua, né, o seu secretariado, a sua equipe, né, e colocou, quando ele disse isso, os grupos artísticos estavam com 4 meses de atraso. E este ano entramos com o pagamento da ajuda de custo, hoje, né, declarada inconstitucional, né, pelo Ministério Público e Procuradoria, religiosamente em dia. Então nós temos que valorizar isso, dar um crédito, né, o que eu disse hoje no programa de rádio, né, interagindo com o nosso vice-prefeito e secretário de Cultura, Pedro Sá, né, que a palavra tem valor. Então nós acreditamos na palavra de gente de bem. E eu considero, né, tanto o legislativo quanto o executivo, pessoas de bem, que têm palavra. Então, eu fico muito feliz desse tema ter sido escancarado, porque nós não temos que viver a nossa angústia, né, a 4 paredes com 4, 5 pessoas. Nós temos uma discussão, um debate muito amplo, e
a demonstração da vontade, né? Não a vontade só humana, jurídica e técnica, mas a vontade política também, de que se encontre uma solução. Estamos caminhando para isso. Estou muito otimista, porque o que vai mudar? Vai mudar o modelo de gestão, como já aconteceu há 2 décadas no Estado, né? Com os grupos artísticos do Estado. Imagina que com a reestruturação da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, hoje uma referência nacional e latino-americana, a USESP, veja que lá atrás, em 1997, viu-se que o modelo anterior não era capaz de levar adiante um projeto artístico da magnitude do projeto da nova USESP. Então, criou-se um modelo novo de gestão, e isso foi servindo de referência para todo o Brasil. Que hoje nós temos Filarmônica de Minas Gerais, uma grande potência, uma grande referência musical no nosso país, Filarmônica de Goiás, Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal de São Paulo. Quando o senhor fala em modelos, maestro, a gente está falando em modelos de gestão que possam ser aplicados recursos públicos. Sim. O que, na verdade, o Ministério Público acabou condenando, porque para exercer um vínculo com o poder público somente através de concurso público, sim, na prestação de serviços individuais. No caso, nós estamos buscando um outro modelo. Nós estamos falando de repente, uma bolsa musicista, nós estamos falando de outros mecanismos que possam fazer com que o músico tenha suas apresentações e uma contrapartida como apoio para que se possa continuar? Sim. O que nós temos que considerar é que os grupos foram instituídos pelo poder público. Perdão, a bolsa artística, não é nem bolsa musicista. Sim, mas a bolsa também cabe quando eu coloco. Porque hoje o olhar com todo o respeito, o olhar do Ministério Público e acatado pela promotoria, é de que todos são iguais perante a lei, ou perante essa lei. Então, só que o Estado lá atrás, quando ele buscou um novo modelo de gestão, ele identificou o que eram os grupos profissionais, o que eram os grupos semiprofissionais, o que eram os grupos de formação. E a cada um deu um tratamento diferenciado. O que se entende por grupo profissional? É aquele grupo que os músicos têm que ter uma formação mínima de nível técnico e nível superior. Nós temos a Banda Sinfônica de Cubatão, né? Acho que 85% de músicos com formação superior em música. Na banda marcial nós temos também músicos com formação, que são os chefes de naipe, formação superior. Temos músicos com formação em nível técnico e temos músicos ainda fazendo o ensino médio. Então, toda uma heterogênea, né? É uma característica de uma atividade semi-profissional, músicos que estão se profissionalizando, né? Estão em preparação, desenvolvendo. Então, quando o Ministério Público coloca o meu questionamento, com todo o respeito, volto a dizer, a necessidade de concurso público, porque é um dinheiro público, né? A minha divergência é nesse sentido também, entre outras coisas. Como é que você aplica um concurso público a um menino de 13 anos, um talento? Ele pode tocar muito bem, pode sentar na primeira estante de uma banda sinfônica e desempenhar, né, a contento. Mas ele tem 13 anos, não tem escolaridade, ele está num processo de formação. Então, os grupos classificados nesse status, nessa modalidade de grupos profissionais,
Eles têm que ter um tratamento de músico profissional. Semiprofissionais é o que o Estado adotou bolsas, que é um período determinado, renovável anualmente. Né? E os grupos de formação que você dá algum tipo de incentivo, né? Que pode ser uma ajuda de custo, sim. Né, para transporte, para alimentação, para material didático. Para ter condições de se dedicar. Então, não é? Só que não necessariamente todos sendo servidores públicos. Chegando ao final, agradecendo a participação da vereadora Érica Versosa, presidente da Comissão de Educação e Cultura, agradecendo a participação do maestro Roberto Farias aqui, que nos deu uma aula, né, e nos fez voltar aí a grandes lembranças. Agradecendo a toda a equipe da TV Câmara que, através desse equipamento social, leva até você notícias sobre a nossa cidade, sobre a nossa história. Desejando que permaneça na nossa programação. Nosso conteúdo também à disposição na internet, no nosso canal no YouTube, TV Câmara Cubatão, e também no Facebook, TV Câmara Cubatão. Continue na programação e até o próximo Questão de Ordem.